de comunicação, falsas informações, aquilo que a gente vem chamando de desinformação. Que é o que é a desinformação? A desinformação é alguma coisa que deveria parecer informação, mas, na verdade, serve apenas para criar confusão mental. E o Bolsonaro, nesse sentido, e seu governo são especialistas nisso. O tipo de ideologia que eles expressam nos seus discursos são ideologias, ou melhor, são práticas, digamos assim, de produção justamente de desnorteio. É quase que não ideológico, parece verdadeiro, mas é altamente ideológico, só que se propaga e que se apresenta justamente como, para quem consegue ler, né, como uma loucura, como desinformação, como coisas delirantes e estapafúrdias. Mas então, a gente vê aí mídia funcionando junto com política e, evidentemente, você tem toda a razão, também a religião. A religião, as igrejas do mercado têm plano de poder e elas se tornaram um fator fundamental nas eleições. Nós temos no Brasil essa figura do Estado laico que deixou de ser importante, já não funciona mais. Ninguém mais leva a sério a existência de um Estado laico no Brasil, porque ele não é laico. Ele é um Estado cada vez mais religioso e de um tipo de religião fundamentalista, autoritária, que flerta, né, que se aproxima do fascismo constantemente. Bolsonaro, inclusive, é um sujeito que, nos últimos anos, ele se batizou numa dessas igrejas, que agora eu não lembro qual era, mas é bem fundamental a gente entender que essa ligação de Bolsonaro com a religião tem um objetivo eleitoreiro. E várias vezes, então, ele esses dias chamou uma mulher que fazia uma profecia, algo assim, e ali também ele tenta fazer uma cena, digamos, mistificatória, né, e mística mesmo. E eu até acho possível que isso venha a acontecer nos próximos tempos. Se ele continuar no governo, ele vai fazer muito mais isso, vai sair da postura do louco, alucinado, assassino, nazista, fascista, e vai se apresentar como um cidadão fanático religioso que ouve coisas, que vê coisas, que recebe profetas, e que acho que esse apelo pode ser muito forte com o povo brasileiro e pode dar a Bolsonaro uma sobrevida política, né? Bom, mas então, mídia, políticos e religião andando juntos, todos eles sendo produtores de linguagem, são, ao mesmo tempo, administradores dos esquemas do psicopoder, do cálculo que se faz sobre o que as pessoas pensam, sentem e também fazem. E consideremos, nesse caso, também a ação do voto, né? Então, aquele cidadão que vai para a igreja dar o dízimo é também o cidadão que vai para a urna apertar o número adequado. E considerando, claro, tem um outro elemento aí que é forte, né? Porque a gente está falando de política, tem que falar, então, de Estado, tem que falar dos aparelhos ideológicos do Estado e dos aparelhos práticos, né, da ação do Estado, nesse caso, polícia e milícia, considerando o Estado atual. Então, esse é um governo que não se faz sem milícias, né? E milícias também interferem nas eleições, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a função da milícia não é só matar e abusar economicamente de certas populações. A função da milícia também é definir em quem se vota. Não sei se vocês sabem disso, acho que sim, né? Todo mundo sabe. Então, o cidadão tem que, na zona eleitoral dele, ele tem que votar no fulano de tal, que é o candidato lá das milícias. O candidato miliciano, o candidato que está sendo apoiado, pode até ser um candidato miliciano. Então, acho que é importante que a gente compreenda, nesse caso, todos nós, né, tenhamos uma meditação, uma reflexão sobre o funcionamento aí desses processos de linguagem como processos de psicopoder dentro de uma economia, vamos dizer assim, de uma economia linguística, né, de uma economia política da linguagem. E acho que o Brasil não vai se reconstruir, assim, a gente não vai ter uma nação, falando muito sério,
A gente não vai ter uma nação, um país, assim, um projeto de país, como alguns vêm chamando, né, um projeto nacional. Se esse projeto... porque o Brasil também é muito grande, né? Se esse projeto não puder ser, digamos, instaurado em duas frentes. De um lado, a esfera subjetiva da nação, né, o povo com seus pensamentos, ou seja, se a gente não liberar o povo do psicopoder, em outras palavras, se a gente não liberar o povo dessa mídia nefasta, dessa igreja nefasta, desse discurso político nefasto, não tem solução. Não adianta a gente criar uma educação sem tirar da cena esses poderes estabelecidos. Ou seja, seria o caso realmente de fazer uma revolução no Brasil. A gente, nesse sentido de... vou falar assim, né? Pode parecer muito exagerado, mas a gente precisaria reinaugurar o Brasil hoje. O Brasil está realmente muito mal. O Brasil se perdeu. E o que a gente pode fazer com esse país hoje? A gente pode tentar salvá-lo, tentar segurá-lo, tentar amenizar a situação, ver se a esquerda volta. Mas eu acho que realmente, se a gente não produzir rupturas assim que digam, olha, isso acabou, agora é outra coisa, vai ser muito complicado. Só com o jeitinho, Paulo, só com o jeitinho não vai dar. E até agora, o que a gente fez? Foi no jeitinho. Num certo sentido, o que Lula fez diante das elites vampirescas do Brasil foi tentar lidar com essa gente sanguinária e destrutiva com um jeitinho. E olha que ele foi longe com o jeitinho. Mas o jeitinho já não dá mais, né? Nós precisamos encontrar outra saída. Então, precisamos de rupturas radicais. Quando é que vamos conseguir fazer isso? Acho que o nosso país merece e precisa, mas quando vamos conseguir fazer isso? E aí, dentro disso, eu encerro da minha parte com você, Márcia, porque é algo que eu penso muito a respeito, e acho que a sua candidatura, né, num dado momento ao governo estadual do Rio de Janeiro, foi uma movimentação importante de que as pessoas têm uma questão com a política de, nossa, virou político. Ou, por exemplo, e até pessoas, né, boas, por exemplo, o Drauzio Varela, que é um baita quadro do nosso país, você fala pro Drauzio Varela, pô, Drauzio, vira governador, vira presidente. Ele, eu não, Deus me livre, eu não vou me misturar com isso, é muito difícil. Cria-se uma impressão de que a política nacional não é feita por pessoas comuns que podem resolver os problemas. Você tem essa visão também, Márcia? Por isso que eu penso como você, por isso que eu me candidatei, porque eu achei também que, por muitos motivos que não dá tempo de elaborar agora, mas uma coisa também que me tocava muito era pensar que é o cidadão, a cidadã comuns que precisam entrar para a política, porque a gente precisa tirar da política aliás, precisa fazer uma reforma política radical para destituir, para fazer outra política, para destituir essa coisa da política ser uma instância superior, com aquelas pessoas muito pagas, cheias de paletós e gravatas. A gente tem que fazer a política... Aqui na França é assim, gente, é uma coisa tão comum. A Europa toda é muito assim. A pessoa comum, o cara é deputado, deputada, e ele ganha um salário muito parecido com todo mundo. Tanto que aqui na França, quando os caras vão aparecer, sei lá, tem uma cerimônia, eles até botam uma faixa, porque é para mostrar que eles são os políticos que estão por ali, porque ninguém anda engravatado e vestido de um jeito diferente, não tem essa coisa personalista, todo mundo sabe quem é o político, porque assim, o cara se candidata, claro, tem gente que tem mais pendor para coisa, tem gente que tem vocação, tem gente que gosta, e claro, aí os indivíduos que curtem isso vão lá e se candidatam, mas ninguém fica ganhando uma fortuna, ao contrário, são salários muito simples, muito básicos. Então, eu acho que uma reforma política é fundamental, mas isso vai ser o mais difícil, porque depende justamente dos políticos, e enquanto depender dos políticos, isso aí, de um modo geral, com as exceções que confirmam a regra, é gente que está sempre com um plano de poder pessoal na cena. Quando eu fui candidata, eu pensei muito nisso, né? A gente tem que também dar o exemplo. Vamos lá, vamos tentar pelo menos mostrar para as pessoas, para as mulheres, sobretudo, isso me tocava muito também, que elas podem, não é no sentido de financeiro, não é nesse sentido, nem no sentido do poder, mas no sentido
do subjetivo mesmo, é tipo, amiga, você pode, você deve. E a gente está nessa batalha pela candidatura das mulheres, eu e muitas companheiras pelo Brasil afora há anos, né? Então, eu também não podia, naquele momento em que tocou para mim fazer essa coisa, eu não podia abandonar o barco, né? Agora, é claro que eu queria ter vencido e é claro que o Rio de Janeiro estaria muito melhor, apesar de tudo, se eu estivesse lá cuidando das pessoas e não um governador que ficou anunciando que ia matar todo mundo e assim seguiu em frente, né? Mas o povo também, esse é um ponto que eu queria tocar com vocês ainda para a gente finalizar. O povo age de uma maneira muito irresponsável, muito infantilizada, a maneira infantilizada é comum, e de uma maneira também muito negacionista, né, no sentido assim de fingir que as coisas não estão acontecendo. As pessoas podem viver catástrofes nas suas vidas e ainda tem muita gente que não vai acreditar no que está acontecendo. Então, eu acho assim que a gente precisa também jogar. Estou falando isso porque eu acho que é o caso mesmo da gente jogar, entregar para o povo a sua escolha. Pessoas, vocês escolheram isso. Você sabe o que você escolheu? Pois é. Isso é o grande paradoxo da existência. Você tem o direito de fazer escolhas. Aí, mas eu fui enganado. Pois é. Veja que sério. Será que a gente vai conseguir evoluir como uma população que não consegue se responsabilizar? E se as pessoas não, já que as pessoas não vão ser responsabilizadas, não vão criar essa ética, né? Por meio da escola, porque não tem escola, por meio da política, porque não, a política é uma merda mesmo, será que essas pessoas vão poder se render, se salvar de alguma maneira? E aí, nós que somos professores, intelectuais, escritores, estudantes, artistas, pessoas responsáveis, democráticas, lúcidas, das mais diversas áreas do mundo do trabalho, das atividades, as mais diversas. Quer dizer, cidadãos lúcidos, cidadãs e cidadãos lúcidos estão estarrecidos com toda a razão, mas esse é o desafio também, né? Quer dizer, como sair disso? Eu acho que tem muitos jeitos de sair disso, mas os jeitos todos passam pela reestruturação da sociedade, não passa só pela educação, passa pela cultura, passa pela política, passa pela quebra de muitas estruturas, passa por lutas muito fortes, algumas já estão acontecendo, a luta do MST, a luta do MTST, a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta antifascista que está começando agora, passa por todas essas lutas, passa pelas ruas, passa pelo mais dramático nesse momento, que é sobreviver à pandemia. Então, eu acho que tem jeito da gente reconstruir o nosso país, mas tudo isso vai depender de muitos aspectos, da recriação de um metabolismo na vida cotidiana para a gente seguir em frente, da reconstrução das instituições, e aí, sinceramente, cabeças, vou falar isso simbolicamente, é claro, né? Cabeças vão ter que rolar. A cabeça de Bolsonaro precisa rolar. A cabeça de certas figuras que foram nefastas, corruptas em um nível monstruoso, não só corruptas economicamente, mas corruptas também do ponto de vista simbólico, do ponto de vista nacional, como certos personagens que são nefastos, que hoje estão muito escondidos porque são os covardes, essas pessoas também precisam ser julgadas, elas precisam reaparecer e precisamos também, evidentemente, tirar Bolsonaro da cena. A cabeça de Bolsonaro deve rolar, a de Guedes deve rolar, a de Moro deve rolar, porque não podemos esquecer, né, que ele foi uma das figuras mais importantes na introdução do fascismo no Brasil, com seu lavajatismo. A gente precisa fazer a cabeça de Damares, esse outro que se chama Salles, e todos os ministros, Weintraubs e assemelhados, essas cabeças precisam rolar, simbolicamente falando, né, gente? Não estou sugerindo que as pessoas usem a guilhotina, como os franceses fizeram na Revolução Francesa, mas simbolicamente, pelo menos isso, digamos, é adequado. Até porque a cabeça das pessoas está rolando, não é verdade? A cabeça do povo está rolando.
A cabeça do povo rola diariamente. Só com a pandemia,